Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus tenha cobrado de mim, para mim poder abrir os olhos de pessoas que estão carregando jugo nas costas. Pessoas essas que estão dizendo que não tem oportunidade. Oportunidade essa de louvar o Senhor, oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, sendo que este homem, essa mulher, já recebeu autoridade e também oportunidade. Eu digo para o senhor, para a senhora que está me ouvindo, vejam só, vocês abrem a boca em dizer que não tem oportunidade. Compara aí quantos anos vocês têm. Se você não tiver essa oportunidade, certamente Deus não teria permitido que você tivesse gerado no ventre de sua mãe e também nascido. E quantos anos você tem hoje andando em cima da terra de Deus? Então, certamente você tem oportunidade, teve oportunidade e ainda está tendo oportunidade. Porque se você não tivesse, Deus teria acabado com você ainda no ventre de sua mãe. O que está acontecendo hoje? Às vezes o senhor, a senhora estão passando momentos de castigo por medos, por coisas, de regras que pessoas conhecedoras do evangelho, pastores que conhecem, dizem ser pastor e pregador do evangelho, são pessoas que estão apanhando carga nas costas de vocês e estão limitando vocês. Lembra-se que todos nós temos oportunidade e recebida isso de Deus, nós não podemos ficar acanhado. Nós temos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Não só ouvinte, mas também praticante. Porque pessoa essa que vai numa igreja, não abre a boca para dar um glória, não bate uma palma com coisa que está com um espinho na mão. Essas pessoas estão perdendo a oportunidade que Deus deu para ela. Uma pessoa não sai da casa dela para ir para uma igreja se não tem recebido o chamado de Deus. Se o Deus não tem convidado ela pessoalmente, falando na mente dela, ou que seja por boca de uma outra pessoa. E você veja o que está escrito no livro de 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16. O impedimento que está acontecendo sobre a vida do Senhor e da Senhora, que nós temos que fazer. Nós, pregadores do Evangelho, conhecedor do Evangelho de Cristo Jesus, é tempo de abrir os olhos, é tempo de apanhar o que nós recebemos de Deus lá no áudio, fazer isso crescer, fazer resgatar pessoas que estão sobrecarregadas com sofrimento por causa de limite que o homem conhecedor do Evangelho está usando lei que não existe. Vejam só, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16, a palavra de Deus diz assim, o título da palavra diz assim, a superioridade da palavra de Deus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se Jesus é o Filho amado de Deus, certamente nós também somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Foi Ele que sofreu por nós, Ele não veio para apanhar a lei sobre as nossas vidas, Ele não veio para poder apanhar limite, Ele não veio para poder apanhar fardo pesado nas nossas costas, Ele não veio para poder apanhar jugo sobre o nosso pescoço. Ele veio, ao contrário de tudo isso, Ele veio para tirar esse sofrimento, esses flagelos. Vejam só. Então, se nós conhecemos, por que então nós estamos seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Por quê? Porque existem homens que estão aí com porta de templos abertos, escravizando pessoas, contando mentira, falando coisas que não existem na Bíblia, com inventação. Pessoas essas que recebeu o Evangelho de Cristo Jesus tem que levar, abrir uma porta de uma igreja, de um templo, para usar o templo dessa pessoa
que saiu da casa dela com uma ferida, machucado, cansado, oprimido, é para essa pessoa sair de lá cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Não entrar com um arranhão e sair com uma lepra. Isso daí é perder tempo em porta de igreja que diz que prega o evangelho de Cristo Jesus, mas na verdade estão pregando mentira. Estão ponhando peso nas costas da pessoa e impedindo que essas pessoas aproximem da verdade da palavra de Deus. Pessoas essas, pregadores, esse é considerado como fariseu, não entra no céu e não deixa a pessoa entrar. Vejam só que a palavra de Deus está nos cobrando e avisando no livro de Ezequiel, no capítulo 13, profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando oprime, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivesse visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando disseste, o Senhor diz que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Vejam só, a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 13, está alertando, está pedindo para os pastores, pedindo para as pessoas. Os pastores têm que subir num altar, poder falar a verdade de Cristo Jesus para que mude a vida dessa pessoa. O objetivo nosso é de chegar a pessoa perto de Jesus. É para mudar a vida dessa pessoa. Não é para apanhar julgo, não é para travar essa pessoa com falsas mentiras, falando que Deus falou, sendo que não falou. Recebendo o espírito de mentiroso, enganoso. Enquanto isso está passando um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, e essa pessoa está ali entrando vazia e saindo sem nada. A palavra de Deus está cobrando e diz que vai vir coisas horrivelmente sobre essa terra. Não por causa de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, mas sim por causa daqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão enganando o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Amém? Pessoas que estão fazendo com que as pessoas percam a oportunidade de ser salva, de aproximar de Jesus. A palavra de Deus está cobrando e vai cobrar muito mais. A palavra de Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você, a pessoa, talvez você chega numa igreja hoje, você chega com um desejo no seu coração, queimando, ardendo, em vontade de ir lá na frente, louvar o nome do Senhor, falar o que você recebeu do Senhor. Mas você não pode porque você é limitado, dizendo que você não tem essa oportunidade, excluindo você. Quem é essa pessoa, quem é este homem, essa mulher, conhecedor do evangelho, que recebeu autoridade para falar que você não tem oportunidade? Para você falar que você não é capaz? Capaz, são incapazes, são essas pessoas de andar contando mentira, que tem que falar a puríssima verdade. Eu falo isso é de Deus. Se for para receber castigo, eu recebo de Deus. E se tiver alguém para contestar contra essa palavra, que pode vir até meu. Eu dou o meu endereço, eu não tenho medo da verdade, porque eu falo o que Deus mandou eu falar. Porque todo aquele que morre por Cristo consegue a salvação. O evangelho de Cristo Jesus foi feito para anunciar, não foi feito para ficar escondido. Agora é tempo da verdade, erga sua cabeça. A ovelha, se apanhar a carga nas costas de uma ovelha, ela anda de cabeça baixa. O boi, o cavalo, o burro, o jumento. Mas o camelo, o homem de Deus que recebeu a palavra de Deus, recebeu o evangelho de Cristo Jesus, recebeu carga nas costas dele, tem que andar de cabeça erguida, não de cabeça baixa, que eu nunca vi um camelo com carga nas costas andando de cabeça baixa. E muito menos limitando essa pessoa que é um escolhido de Deus, que tem tudo para pregar o evangelho de Cristo Jesus, tem tudo para louvar o nome do Senhor, falar das coisas boas do Senhor. Ainda se você, meu irmão, minha irmã, é limitada para não falar, para não louvar, para não gritar, saltar o nome do Senhor Jesus Cristo, então saia nos becos, ruas de cidades, visitando a pessoa e determinando você ver o que Deus vai fazer na sua vida.
Não fica perdendo o seu tempo, porque quando Jesus vai voltar, assim que Jesus voltar, ele vai cobrar isso de você. Você pode ficar na terra por ser limitado, querendo, aceitando o limite do homem sobre a sua vida. Meu amado, minha amada, abra os seus olhos. É tempo de louvar, é tempo de gritar, é tempo de falar do nome do Senhor Jesus. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Não fique olhando para esse ou para aquele ou para a placa de igreja. Abra os seus olhos, segue o que Jesus mandou você fazer. Se você vai numa igreja que você recebeu do Espírito Santo, não fique esperando que alguém venha limitar você. Erga a sua cabeça. Segue para frente. Não olha para esse e para aquele. Olha para Jesus, aquele que te enviou. Aquele que morreu por você. Aquele que cuidou de você, aquele que chamou o seu nome, ainda no ventre de sua mãe, fez menção do seu nome. Você pode, você é capaz. A palavra de Deus te garante isso. Não fica recebendo profecias falsas. Não fica recebendo tais visões, dizendo que vai acontecer isso e vai acontecer isso com você. Isso é para entristecer você. Isso não é verdade. Sai dessa. Levante, joga a sua capa. Segue o Evangelho de Cristo Jesus. Leia a sua Bíblia. Se você não sabe, pede orientação. Segue uma pessoa que você... A palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Chega perto de alguém que você sabe que tem Deus na vida dele. Ou na vida dela. Faz bonito para Deus, mas faz para agradar a Deus. Amados, a espada está vindo aí. A espada do Senhor está vindo aí. Não perca mais o seu tempo. A vinda de Jesus está próxima. Você pode perder a sua salvação. Você pode ficar perecendo por causa que você está obedecendo pessoas, contador de mentiras, que não recebeu os tais profecias. Amém? Entendeu o que eu disse para vocês hoje? É a palavra de Deus que manda dizer, sem medo de errar. A verdade tem que ser dita. A verdade, a palavra de Deus diz que quando nós acende uma candeia, é para apanhar no velador para que ilumine toda a casa. Não foi feito para ficar debaixo de um alqueire escondido, não. Você é capaz. Você tem brilho. Você tem um chamado de Deus. Erga a sua cabeça e segue para frente. Essa é a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo nos envia. Vamos entrar em oração. Vou fazer uma pequena oração aqui. Mais uma oração para que Deus venha abençoar você e você vai erguer sua cabeça e vai seguir para frente, que eu creio que essa palavra de hoje vai ser tocada em sua mente e no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por esses minutos, por essa oportunidade, Senhor. Porque se aqui nós estamos pregando, aqui nós estamos alertando o seu povo, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor deu oportunidade, nós estamos fazendo um bom proveito dessa. Ô meu Senhor Jesus Cristo, vem de encontro com essa pessoa, Senhor, aonde quer que ela esteja, meu Deus, se esteja nessa cidade, ou que seja nesse estado, ou que seja fora do estado, meu Deus, ou até mesmo fora do país, aonde estiver chegando, meu Deus, essas palavras, a palavra do Senhor, a palavra de alerta, que o Senhor vai de encontro com essa pessoa, meu Deus, sobre na mente e no coração dessa pessoa, para que ela viva, meu Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Não é tempo, meu Deus, de mentira, é tempo da verdade, porque desde a fundação do mundo o Senhor só fala a verdade, a profecia, a verdade, a determinação que o Senhor deixou para nós, meu Deus. Então as pessoas temos, nós, conhecedores do Evangelho, temos que falar a verdade. Senhor amado, mude a história de vida dessa pessoa. Vai na mente, meu Deus, vai no coração. Abre os olhos delas, meu Deus, para que elas vejam. Faz, meu Deus, como o Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos do servo dele. Que eles estavam, meu Deus, encurralado, não tinha mais jeito, não tinha saída. Mas o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu e eles viu que em roda deles tinha cavalos e carros de fogo, anjos, meu Deus, acampados para livrar o servo do Senhor do perigo da morte. Meu Deus, abre os olhos dessa pessoa também para que eles, meu Deus, venham seguir o Senhor e deixa o homem de lado, deixa a placa de igreja, segue o Senhor Jesus Cristo, o único que salva, cura e liberta. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for pelo Senhor, meu Deus. Então faz com que essa pessoa hoje tenha uma mudança. Ouve isso aqui e aguarde no coração, meu Deus. E anuncie, ainda que ele está impedido, dizendo que não tem oportunidade, que eles vão orar para as pessoas, vão determinar porque eles é capaz. E o Senhor, meu Deus, não deixa nenhuma palavra deles cair no chão, que não deixa eles serem envergonhados, para que eles venham abrir os olhos deles e de mais pessoas ainda, seguindo o Evangelho de Cristo Jesus, assim como ele nos ensinou. Meu Deus, eu te agradeço por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz e que Deus abençoe em nome de Jesus.